Senhor, muito obrigado por mais um dia juntos e reunidos em Teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela nos chega ao coração como solução para todos os nossos dilemas, questões, aflições, problemas, demandas. Enfim, Senhor, Tu és a nossa provisão. Tu és aquilo que precisamos e que carecemos. Tu és o que preenche os vazios e o que põe em ordem todas as coisas e o que nos traz consolo, nos edifica, nos aguça a percepção, o entendimento para que consigamos discernir todas as coisas e nos posicionarmos diante delas. Não sem que em meio a tudo isso, o Senhor também seja aquele que realiza os milagres que precisam acontecer nas nossas vidas, posto nós também carecemos deles. Porque muitas das nossas questões não estão ao nosso alcance. Nós somos fracos e dependentes de Ti. E por tudo isso somos gratos a Ti também. Porque o Senhor tem palavra de vida eterna para todos nós. E a Tua palavra de vida eterna, ela traz à existência todas as coisas que ainda não existem nas nossas vidas, para que sejamos restaurados, curados e abençoados por Ti, libertos por Ti. Muito obrigado, portanto, mais uma vez te pedimos que o Senhor fale conosco, nos dê a direção e nos ajude a pensar com lucidez sobre esse tema que nos atinge a todos, de modo mais presente, forte, estremecedor ou de modo mais singelo, pontual, mas o fato é que precisamos aprender sobre ele, tanto para nos precavermos, nos prevenirmos, nos esquivarmos de suas tentações e dos males que ele particularmente traz às nossas vidas, como também para ajudarmos aqueles que à nossa volta são oprimidos e vitimados por esse mal. Oramos assim na certeza e na confiança de que sairemos desse tempo, desse encontro, mais esclarecidos e animados na nossa luta contra esse mal. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, vamos compartilhar aqui uma tela e vamos começar a nossa partilha dessa noite, tá? Estão todos vendo o slide? Alguém pode abrir o microfone e me dar um ok? Ok para mim, Bruno. Tá ótimo. Bom? Ok. Maravilha. Maravilha. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre ira. E a ira, ela é uma daquelas desordens ou problemas ou pecados ou desequilíbrios da alma humana que não tem como ser vencida senão pelo exercício prático de domesticá-la, de subjugá-la, de exercer ingerência sobre ela. Ou seja, a restauração das nossas questões quanto à ira, ela dar-se-á necessariamente pelas vias do enfrentamento. É mais ou menos semelhante ao medo, a gente vai explorar isso no medo também. Mas o medo é uma daquelas facetas das nossas fragilidades que não tem como você vencê-lo, e assim também acontece com a ira, sem que você o enfrente.
Deus não vai simplesmente colocar a mão dentro de você e, num passe de mágica, tirar o medo de dentro de você. Ele não vai fazer a mesma coisa com a ira. Então existem certos, eu vou chamar aqui de pecados, ou de falhas, ou de desvios, de desordenamentos na nossa alma, cujo caminho de cura e de restauração passa necessariamente por um exercício prático de enfrentamento até que eu subjugue esse mal em mim, até que eu consiga manietá-lo, até que eu o amance, até que eu o domestique e ele não exerça esse poder de manipulação, de controle e de opressão sobre a minha vida. Então, uma das primeiras coisas você vai poder ver ao longo da nossa caminhada que terá de ser feita é o convencimento desse estado de desencontro da nossa alma, esse estado irado da nossa alma, para que a partir desse convencimento eu, percebendo mais ou menos as causas, as raízes, as fontes, os gatilhos que disparam esse processo de descontrole na minha vida, eu possa investir frontalmente contra ele. Então é mais ou menos isso que a gente vai propor como solução para os nossos problemas de ira ao longo dessa caminhada. A ira, ela faz parte dos 7 pecados capitais, que você já deve ter ouvido falar a respeito, né? Essa ideia dos 7 pecados capitais foi proposta no século VI pelo Papa Gregório Magno, baseado no estudo nas cartas do apóstolo Paulo, e tornado assim um ato oficial dentro da Igreja Católica, né, como pressuposto doutrinário na Suma Teológica de Tomás de Aquino no século XIII. E elencados foram os seguintes pecados como sendo considerados pecados cabeças. A palavra capital vem da palavra latim caputi, que significa cabeça, e que tem a ver com o fato de que todos os demais pecados, eles como se originam desses capitais. Esses pecados capitais são como que os causadores de todos os demais pecados que se manifestam na vida humana. E só para a gente lembrar, né, os pecados capitais são gula, luxúria, avareza. A Bíblia não apresenta essa lista, tá? Isso é apenas uma sistematização, um estudo específico sobre a hamartiologia, que é a ciência do estudo dos pecados nas Escrituras Sagradas, mas não existe essa lista na Bíblia. Na verdade, nas Escrituras nós encontramos várias listas sobre pecados e sobre virtudes, mas nenhuma delas são exaustivas. Todas elas são propositivas e elas não se esgotam no seu número apresentado ali nas Escrituras, né? Mas só para a gente lembrar, os pecados capitais são gula, luxúria, avareza, ira, que é um dos pecados principais dentre os 7 pecados capitais, a soberba, a preguiça e a inveja. Soberba ou vaidade. A ira, ela era entendida pelos antigos, né, principalmente pelos gregos, como sendo algo parecido com uma possessão. Em alguns casos, até do ponto de vista prático, não resta dúvidas de que, de fato, algumas pessoas tomadas de ira parecem ser ou estarem possessas e estão muitas vezes. De modo que, nesses casos, não há o que se fazer para tentar deter a ira existente, a não ser uma intervenção de libertação para que as forças espirituais malignas, que via de regra são, em sua essência, iradas, sejam subjugadas, né, por
forças externas, até que o indivíduo recuperado ele possa entender a dinâmica desses processos emocionais na sua vida e aprenda a fazer os exercícios para dominar o mal existente dentro dele nesse sentido. O mal que se ira, o mal que se revolta, o mal que parte para a violência, o mal incontido e assim por diante. Mas nem toda ira é pecado, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso também, ainda que de modo en passant. Nem toda ira ela é considerada um mal diante do qual nós devemos militar contra, eliminar. Porque na condição de homem caído, na condição de mundo em conspiração, uma certa medida ou dose de ira, ela é fundamental, inclusive, para que você revele e demonstre uma certa sanidade mental diante das injustiças, diante das coisas equivocadas que se apresentam à nossa volta, diante do nosso posicionamento ético, moral, espiritual, enfim, para com as problemáticas que nos cercam, que nos atingem, e diante das quais a gente precisa se posicionar, né? Para que eu não corra o risco de cometer um outro pecado, que é o pecado da omissão ou da passividade. Então a ira faz parte, de uma certa forma, de um instinto de defesa e de percepção quanto àquilo que não é bom, quanto àquilo que é perigoso e que recorrentemente atiça ou atinge as pessoas de um modo geral. Então, existe a ira como uma pulsão natural. Essa ira, ela se confunde com indignação, revoltas, estremecimentos, às vezes até mesmo raiva, saudável à vida humana. E saudáveis serão essas indignações, essas revoltas, esses estremecimentos, esses acessos de raiva, se eles não se tornarem violência contra alguém, ou se eles não catalisarem, potencializarem processos de amargura, ansiedade, depressão no coração ou adoecimentos de quaisquer espécies. Porque a ira, ela pode gerar e produzir todos esses efeitos nocivos à alma e ao coração humano. Então, quando eu falo de ira como uma pulsão natural, eu estou falando desse tipo de ira, daquela que o apóstolo Paulo faz referência ao escrever sua carta aos Efésios, que é possível a gente irar ou irar-se sem pecar, certo? Mas, todavia, mesmo assim sendo, eu preciso tomar cuidado para que essa ira não perdure no meu coração. Por isso ele diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque como somos feituras de barro, como somos homens e mulheres cheios de incongruências na alma, trazemos aí as nossas loucuras no coração, as nossas contradições, as nossas idiosincrasias, como eu já compartilhei com vocês nos outros encontros. Uma ira, mesmo santa, perdurando no meu e no seu coração, pode se tornar numa ira pecaminosa, numa ira maligna, numa ira doentia e gerar outras patologias na nossa alma e no nosso coração. Interessante trabalharmos sobre essas temáticas relacionadas às enfermidades da alma, porque a gente vai perceber que todas elas podem contaminar uma a outra, ou pode gerar pontos de apoio para que outras enfermidades surjam em nós a partir daquela que não foi tratada ou não foi reconhecida, tá? Vale a pena dizer que, além dessa ira natural ser possível no ser humano, eventualmente, e cercada de limites bem estabelecidos para que elas não se tornem em pecado, a ira é um elemento presente também no coração de Deus. A Bíblia é farta, por exemplo, em falar sobre
a ira de Deus que se revela e se manifesta contra os homens, contra as nações, contra pessoas e assim por diante. Aliás, não nos esqueçamos, que nós estamos o tempo inteiro provocando a ira de Deus por conta da nossa lentidão em aprender a verdade. Nós somos tardios em aprender as verdades de Deus. Nós somos teimosos, nós ainda trazemos elementos do velho homem dentro da gente, mesmo esse homem já tendo sido crucificado, ele ainda parece que estribucha dentro de nós, e a gente precisa o tempo todo estar se voltando a ele para terminar de exterminá-lo, mas ele, como um zumbi, parece ressuscitar o tempo todo. Ou seja, nós temos as nossas lutas, e por isso precisamos ficar atentos quanto ao fato de não provocarmos a Deus. Daí a importância do temor no coração humano. Mas Deus tem, por sua vez, todas as razões do mundo para se irar contra os homens. Afinal, os equívocos humanos, as loucuras humanas, elas são muito graves, muito sérias. Elas geram morte, elas atiçam o mal, elas produzem descaminhos terríveis para a vida humana, e elas se voltam muitas vezes diretamente contra o próprio Criador. E ele, por ser um Deus 3 vezes santo, não tem como não reagir muitas vezes a essas nossas atrevidas provocações a ele. Então a Bíblia, ela, por exemplo, é farta em dizer como Deus se ira. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda perversão humana. Perversão humana essa que, dentre outras coisas, leva o homem a mudar a verdade de Deus em mentira e a tentar transformar Deus de criador em criatura, e a fazer, por meio desses processos, com que o homem se perverta e se promíscue, se prostitua, se desfigure na sua moralidade, na sua ética e no seu propósito ideal diante de Deus. Então, nós estamos diante de um Deus, é assim que as Escrituras nos revelam, e a fé que Ele nos deu nos provoca. Nós estamos diante de uma experiência de fé que nos faz crer, acreditar na existência de um Deus que se ira, o que não significa dizer que Ele seja colérico, que Ele esteja sempre em ira e que nós devamos ter medo dEle. Nós sabemos que em Cristo Jesus a justiça de Deus, ela se manifesta sobretudo por meio da sua misericórdia. E encontramos esse caminho facilitador de um Deus que nos chama pelo amor. Mas isso não significa dizer que ele se tornou passivo, inerte, frio, insensível às maldades humanas, ou então se alienou delas, assumindo um bondadismo sem propósito, como um Papai Noel, onde o homem faz dele o que ele, homem, bem entende. Brinca, zomba, se volta contra, escarnece, e o Papai Noel, chamado Deus, não há de fazer nada, porque ele não sabe fazer outra coisa a não ser dizer ho, 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 certo? E não é assim. O nosso Deus, conquanto seja um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus perdoador, ele é um Deus passional. Ele tem sentimentos e emoções. Os nossos sentimentos e as nossas emoções vêm dele. Só que os sentimentos e as emoções dele não andam em desequilíbrio como as nossas. Ele é perfeito, ele é puro, ele é santo, mas ele se ira.
E ele disciplina os seus filhos e estabelece o seu juízo sobre os homens. Ele salva pecadores arrependidos e ele condena pecadores empedernidos, obstinados, que não estão dispostos ao revisionamento de suas vidas. Então, Deus se ira, mas o homem, quando se ira, corre grandes riscos. Ainda que ele possa se irar sem pecar, ele precisa tomar muito cuidado com isso. Principalmente quanto ao fato de que, como eu acabei de ler aí em cima, a sua ira não pode se tornar em violência nem potencializar processos de amargura, ansiedade, rancores, mágoas e assim por diante, ou adoecimentos de quaisquer espécies. Jesus se irou, mas lembre-se, Jesus era tão Deus quanto o Pai. Mesmo sendo ele 100% homem e 100% Deus, numa união chamada de hipostática, onde coexistia ambas as naturezas, divinas e humanas, em plenitude, Jesus ele não trazia as questões pecaminosas que nós trazemos. Jesus ele não tinha egoísmo, Jesus ele não tinha amargura, Jesus ele não tinha cobiça, Jesus ele não tinha inveja, Jesus ele não tinha espírito competitivo, Jesus ao mesmo tempo que não tinha nenhuma desvirtude, pois nele habitava e residia a plenitude do divino e da divindade, ele era perfeito, nele não havia mácula alguma. Ele também tinha a plenitude das virtudes. Então nele não havia nenhuma desvirtude e nele havia todas as virtudes. De modo que ele podia se irar à semelhança do Pai, sem, obviamente, pecar. Um episódio bem conhecido sobre a ira santa de Jesus é aquele episódio quando ele chega no templo e vê todo aquele comércio feito no templo, onde cambistas trocavam moedas e negociavam animais para serem sacrificados e tudo mais, com a suspeita de que os sacerdotes estavam por trás de tudo aquilo, ganhando as suas comissões e assim por diante. E ele, indignado, enraivecido, estremecido, revoltado, com um azorrague na mão, né, derruba aquelas mesas sem ferir ninguém, põe tudo ao chão e declara, confronta, como profeta que ele era, né, a loucura e a hipocrisia daquelas pessoas que estavam transformando a casa de oração num covil de salteadores. Então ali a gente vê, por exemplo, Jesus ele tomado de ira, de indignação, mas sem pecar, certo? Então, dito isso e colocado as coisas nesses termos, para que a gente compreenda a malignidade por trás da ira, eu elenquei aqui alguns textos bíblicos que nos ajudarão a perceber tanto o seu significado quanto aquilo que pode já nos dar pistas e luz para que a gente não ande nessa direção, não se permita sequestrar-se por esse espírito iracundo e por essa odiosidade que acaba muitas vezes atrapalhando a nossa caminhada, gerando um mau testemunho, quebrando relações, comprometendo a nossa jornada, dando brecha para o inimigo, entristecendo o Espírito Santo em nós, trazendo-nos, enfim, prejuízos de muitas sortes, inclusive de ordem material. Então preste atenção nesses textos e vejam como eles são esclarecedores para nos sinalizar nessa direção que eu acabei de propor. O primeiro deles, Salmo 37, verso 8, que diz assim: evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, porque isso acabará mal, ou isso só leva ao mal.
O mal no sentido da pena, da dor, do desfazimento daquilo que foi construído até então, né? De litígios a serem estabelecidos, de sofrimento, de dor, de prejuízos e assim por diante. Então evite a ira, ainda que ela te visite, ainda que ela te atice, ainda que o espírito efervesça dentro de você, saiba, é possível você evitar a ira, é possível você rejeitar a fúria, é possível você não se irritar para além dos limites. Porque se a palavra de Deus está mandando a gente fazer isso, é porque é possível. Nenhum mandamento de Deus nos foi dado sem que nos fosse possível cumpri-lo e obedecê-lo. Mesmo que a gente não consiga fazer isso sempre, o caminho nos está posto e proposto, e é nessa direção que a gente precisa dar os nossos passos, e quanto mais firmes forem esses passos nessa direção da virtuosidade, da santidade, mais apto, preparado e robusto a gente se tornará para conseguir vencê-los, certo? Olha o que Provérbios 29, verso 11 vai dizer: o tolo dá vazão à sua ira. Portanto, a ira é uma manifestação dos tolos, dos insensatos. E no livro de Provérbios, o tolo, o insensato, é aquele que não tem a sabedoria de Deus. Ele não é um sábio, ele é um tolo. E não tem a sabedoria de Deus porque ele não teme a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Por sua vez, a falta de temor a Deus faz com que o indivíduo dê vazão à sua ira, ao passo que o sábio, que teme a Deus, domina a sua força, o seu ímpeto, que não pode ser admitido como algo bom, como algo que não só faz parte de determinadas naturezas, mas que precisa estar ali salvaguardado, protegido, para que na hora certa, conforme a consciência do indivíduo em equívoco, ele solte o bicho, porque afinal de contas ele precisa mostrar-se para o mundo à sua volta como alguém, né, que traz tal ímpeto dentro da alma e do coração. Não pode ser assim. Uma vez detectada e descoberta a ira, a gente precisa fazer de tudo para que ela seja, como eu disse, né, suprimida, comprimida, para que ela perca as suas forças. Ela precisa, a ira em nós, morrer de inanição, porque nós não vamos dar a ela a atenção que ela demanda e que ela requer. Muito pelo contrário, eu vou fustigá-la com vara para, se possível, até destruí-la em mim. De uma certa forma, pode parecer um pouco contraditório o que eu vou dizer, eu preciso me voltar com ira contra a minha ira, porque senão ela não perde a sua vez, a sua voz e a sua vontade em mim, certo? Olha o que Provérbios 22, 24 vai dizer: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Porque também a ira pode se apropriar de mim por meio das influências que me cercam. Tá? Nós somos seres susceptíveis à ira por causa da nossa natureza, nascemos em pecado, por causa da nossa educação, formação ou convívio, ou seja, por causa dos nossos contextos, e no que eu puder devo eu me afastar disso, e por causa de opressões. Porque se existe uma coisa que o diabo gosta de fazer, porque o diabo gosta de fazer diabruras, e as diabruras do diabo são todas elas más, malignas, perversas, é deixar o indivíduo irado e levá-lo a perder o controle. Porque um homem irado, uma mulher irada, um homem ou uma mulher sem controle,
um ser humano entregue às suas vontades e loucuras, ele faz males, ele produz males, ele gera males, e é tudo que o diabo quer. Então precisamos também ficar atentos, né, às opressões. Mas o texto aqui em particular fala da vulnerabilidade da nossa alma em sermos contaminados pelas iras destiladas por pessoas que nos cercam. Evite essas pessoas, fuja dessas pessoas, procure novas amizades, novos relacionamentos e assim por diante, né? Ou trate essas amizades de um modo o mais cauteloso, mantendo ali aquela distância estratégica necessária, até para que também você não perca a oportunidade de ser bênção na vida do irado, né? Provérbios 29, voltando ao 29, né, verso 22, vai dizer assim: o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Foi mais ou menos o que eu falei para vocês agora há pouco. Um texto bem conhecido em Tiago capítulo 1, versículo 20, fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o homem irado pensa estar com a sua ira produzindo algum tipo de justiça, ainda que essa justiça seja uma produção da sua própria mente enraivecida, enlouquecida e desorganizada, né, ou malignizada. Lembre-se que a justiça de Deus, como eu falei agora há pouco, ela é baseada na misericórdia de Deus. A cruz, ela estabelece uma linha onde, a partir dela, a justiça de Deus se faz por meio da sua misericórdia. É Deus perdoando e favorecendo os homens no sentido de entregar a eles graciosamente a possibilidade do perdão. Mas em o homem rejeitando tão nobre e grandiosa dádiva, permanece esse homem no estado de ira, tá? De modo que, se o homem entende e acolhe o perdão de Deus, não faz mais sentido ele irar-se como promoção de qualquer que seja a justiça, uma vez que, a partir de Cristo, tendo ele aceitado a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele vai entender que não há outro caminho para produzir justiça a não ser pelas vias da misericórdia. Então, qualquer que seja a ira, não há nessa ira uma justificativa plausível, certo? Outros textos interessantes, Efésios capítulo 4, foi aquele sobre o qual eu comentei no início. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, numa conexão clara e evidente da relação com a ira, com o diabo, com o inferno, com as loucuras espirituais que fazem com que o homem ou os homens ajam de modo intempestivo, violento, grosseiro e assim por diante. Em Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está falando das obras da carne, ele vai colocar ao lado da idolatria, da feitiçaria, do ódio, da discórdia, dos ciúmes, do egoísmo, das dissensões e das facções, a ira. A ira é quase que um termo intercambiável a esses outros aí. Uma vez que o egoísta tende a ser irado, o ciumento tende a ser irado, a gente vai ver daqui a pouquinho um pouco sobre isso, mas é uma obra da carne. Por isso eu não posso tratá-la de outra forma a não ser como a forma que a Bíblia me ensina e me desafia a tratar a ira. Façam, pois, morrer, Colossenses capítulo 3, verso 8. Façam, pois, morrer a natureza carnal, terrena de vocês, porque é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Abandonem toda ira,
E aí Paulo vai citar nessa carta uma porção de outros pecados também. Então, essas verdades, elas nos ajudam a perceber mais ou menos o chão por onde nós vamos estar andando quando falamos ou tratamos da ira como um sentimento, uma emoção, um arrombo dentro da nossa alma que precisa ser rejeitado, que precisa ser visto como algo injustificável diante de Deus, o nosso Criador, porque Ele não nos fez para isso, certo? Algumas coisas que fertilizam a ira, que alimentam a ira dentro da gente, que induzem um espírito iracundo, tá? Um espírito murmurador, por exemplo, pode gerar uma condição irada de ser. Cuidado com as suas murmurações, com os seus lamúrios, com as suas reclamações diante de tudo e diante de todos. Porque chega uma hora que você não vai suportar aquilo que para você é justificável em suas murmurações e você vai estourar. Porque no que você murmura, você retroalimenta aquilo que, como produção indevida, indesejada, você está gerando no seu próprio coração. E ninguém suporta e ninguém aguenta por muito tempo ser retroalimentado pelas lamúrias e pelos murmúrios do próprio coração. Uma razão do porquê a gente murmura muito é a ingratidão, que é outro fertilizador da ira. Um coração ingrato, um coração que não consegue perceber a graça de Deus em sua vida, é um coração que tende à revolta, que tende a uma falsa percepção de injustiça contra si. O mundo inteiro parece estar conspirando contra você. E é um coração que tende a chegar ao limite do controle e do domínio e que acaba por se irar em pecado. Então, ingratidão, murmuração, soberba e vaidade são elementos potencializadores da ira. O irado, ele, dentre outras coisas, se ira porque ele se acha. Ele se acha superior ao bem e ao mal, e ele se ira normalmente cheio de razão. Quando ele vai perceber que errou, tudo já passou e normalmente as consequências negativas do seu estado de ira já lhe bateram a porta e já lhe cobraram a conta. Mas via de regra, o irado, ele traz em si um coração soberbo, um coração vaidoso, um coração que se acha no direito de oprimir as pessoas e de despejar sobre elas toda a sua fúria, toda a sua insanidade, toda a sua loucura. Uma alma ansiosa também fertiliza a ira na vida de uma pessoa, porque uma alma ansiosa, ela também é uma alma nervosa. O nervosismo, a pressa, a aflição que angustia uma alma ansiosa é um produtor, um facilitador da construção, da emergência de ira na nossa vida. Uma disposição mental reprovável, como o apóstolo Paulo faz menção em Romanos capítulo 1, verso 28, ela também, essa disposição mental reprovável, ela estabelece plataformas para que a ira se instale, cresça, se reproduza e mate o próximo ou mate a mim mesmo. E aí essa disposição mental reprovável tem a ver com aquele conjunto de crenças indevidas que a gente vai permitindo sedimentar-se na nossa mente em desatino, de modo a nos convencer de equívocos, para que a gente, estribado na ira, cavalgue com ela, achando não ser nenhum problema andar e viver assim, enquanto que é sim um grande problema. Machuca as pessoas, fere as pessoas,
como eu falei, né, azeda os processos, torna em pavor a vida daqueles que são atingidos pelo irado, adoece, enlouquece a alma alheia, como também a alma do próprio irado. Então esses elementos são importantes de serem considerados nesse processo de avaliação do nosso coração, para percebermos de onde vem, por exemplo, né, as iras que nos atingem. Né? Algumas características, algumas marcas do ser do indivíduo irado. O irado, ele, via de regra, é excessivo naquilo que ele faz, na expressão dos seus sentimentos, né? Em violência, ele é descontrolado, é desproporcional às suas manifestações de ira. Uma coisa interessante é que a ira, por ser um desequilíbrio, um descontrole, uma desordem, ela nunca age na mesma medida daquilo que ou contra o qual ela está se voltando. São raríssimas as vezes em que a ira ela está em equilíbrio com o suposto motivo do que a provocou, certo? Ou seja, o irado é por conta do seu descontrole, da desproporcionalidade dos seus atos, do excesso, né? Na maioria esmagadora das vezes, não justificava tal atitude, tal ato, tal violação, tal grosseria, tal violência, né? O irado, ele tende a ser vingativo, e vingativo tanto porque, não temendo a Deus, ele não sabe entregar a Deus a vingança, como a Bíblia nos orienta, né? Como porque ele não sabe, ele desconhece o perdão. Se ele soubesse sobre o perdão, acerca do perdão, se soubesse perdoado, ele teria mais facilidades em perdoar, ele não exerceria vingança sobre os seus supostos inimigos, ele não viveria irado, ele não seria um iracundo. Por tudo isso, uma outra característica do irado é a injustiça que ele comete. Nos excessos, ele acaba sendo injusto. Nunca é na mesma medida, sempre é numa medida maior. Os antigos sabiam tanto disso, tanto acerca da alma humana vingativa, injusta, que nas leis egípcias, por exemplo, mais ou menos na mesma época de Moisés, havia um ordenamento moral e jurídico que dizia assim, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Olho por olho, dente por dente. Por que a lei dizia isso? A lei de Talião dizia isso. Porque se ela não dissesse e o indivíduo furasse o meu olho, a minha tendência ou a tendência do homem naquela época e ainda hoje, nada mudou, o ser humano é o mesmo, né? Nada novo debaixo do céu, debaixo do sol, debaixo das nuvens. A tendência do homem é ir lá e furar os dois olhos dele. Então a lei dizia, olho por olho, furou o teu olho, vai lá e fura o dele, para dar um freio no processo. Ele matou um animal seu, você tem direito de ir lá matar o animal dele. Ele violou, defraudou, você vai lá na mesma medida, porque se deixasse o homem sem essa lei, ele faria muito pior. Aí vem Deus, o Evangelho e tudo mais, né? E aprofunda essa consciência num nível tal em que a justiça a ser estabelecida não é mais nessas relações de equidade, ela é numa relação de misericórdia. E a misericórdia, só para lembrar esse conceito para vocês, é o não dar ao outro o que o outro merece, quando o que o outro faz contra mim é um mal. Então, misericordioso é aquele que, tendo o direito da vingança, na mesma medida, para justo ser diante dos homens, ele não retribui
nem na mesma medida. Ele é misericordioso. Deus nos trata dessa forma. Você já parou para pensar, se Deus fosse nos tratar na mesma medida do que a gente merece, onde nós estaríamos? Já teríamos sido há muito tempo consumidos pela sua santa, justa, plena, responsável, inquestionável ira e justiça. Bom, o irado ele é injusto, ele é violento, são características, né, desse perfil de pessoa. E a violência ela pode ser no irado tanto física, quanto verbal, quanto moral. Moral eu me refiro aos modos indiretos com que ele vai massacrar, né, violar, desconstruir o seu parceiro ou aquele diante de quem ele está sendo irado. Né? O irado, ele destrói, a gente já falou sobre isso, ele age de modo irracional, o que também não justifica. Eu agi sem pensar. Né? Não, você pensou, em alguma medida você pensou. As nossas reações intempestivas e impulsivas, elas são frutos de algo que está dentro da gente. E que se está dentro da gente é porque foi por nós em algum momento pensado, cogitado, instalado como software na minha alma e no meu coração. Para que no momento da intempestividade eu tirasse de dentro de mim algo que havia dentro de mim. Por isso é que a Bíblia vai dizer, diante de todos os nossos desequilíbrios, que não há um justo sequer e ninguém que possa se desculpar diante de Deus. Porque nós trazemos esses males dentro da gente. E uma das coisas preciosas que o Evangelho faz, terapeuticamente falando, é nos revelar esses bolsões, né, de perversidades dentro da gente. Mas não só revelar, o Espírito Santo que nos foi dado para em nós habitar, ele nos inquieta quanto a essas disformidades dentro da gente. E não só isso, ele nos move, nos comove a tratarmos delas, a nos voltarmos contra elas, a trabalharmos elas, de modo a que a gente possa santificar-se no processo. Não nos esqueçamos que o ideal de Deus para as nossas vidas, ao intencionar nos salvar, é nos tornar semelhantes a Jesus, no que diz respeito ao seu caráter, o homem pleno, o homem íntegro, o homem virtuoso, certo? Eu fiz menção disso também há pouco tempo atrás, quanto ao fato de que o irado muitas vezes parece estar endemoniado. Outras vezes ele vai estar endemoniado, possuído ou não possuído. Porque a palavra endemoniado no Novo Testamento, eu não sei se você sabia disso, não significa apenas posse, controle, como acontece em possessões demoníacas. Mas o endemoniado também é aquele que é induzido, ele é instigado, ele é seduzido em facetas e aspectos da sua vida para agir conforme o diabo, conforme o homem carnal, para agir em desconformidade ao que Deus tem para a sua vida. Nesse sentido, o endemoniado pode ser até um crente. Aliás, há muitos crentes endemoniados. Interessante que todas as vezes, por exemplo, que Paulo, que é quem mais fala, né, em instrução sobre libertação demoníaca, fala à igreja. Suas cartas são às igrejas, suas cartas são aos crentes.
Porque conquanto um crente não possa ser possuído, ele pode ser conduzido, né? Ele pode ser tentado em determinadas áreas da sua vida. Daí a importância de também ficarmos atentos a isso. O diabo pega muito facilmente carona nas brechas que damos a ele. Qual é o contrário da ira no Novo Testamento? Para que a gente comece a entender em que direção a gente deve caminhar, ou o que eu devo acolher, abraçar, introjetar, né? Buscar, a fim de que a ira não tenha mais espaço em mim. Porque a ira, como eu disse também no início, é um daqueles elementos que precisa sair meio que à força. E para que ele saia, ou ela saia meio que à força, é preciso que eu coloque outras coisas no lugar. E essas coisas comecem a dissipar as trevas da ira em mim. Que coisas são essas? Ou em que direção o Novo Testamento aponta a nossa busca e a nossa jornada para que a ira seja vencida? Na direção dos pacificadores. Jesus ele fala que bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados, felizes são os pacificadores. São os que promovem a paz e não a ira. São os que promovem o encontro e não o desencontro em beligerância, em guerra, em conflito, em confusão. São aqueles, os pacificadores, que despertam o homem em amor, em perdão, em reconciliação, ao contrário do que o irado faz. O ministério do irado é criar confusão, criar dissensão, separar as pessoas, destruir os processos e assim por diante. Violar tudo aquilo que como vida se apresenta diante dele. Aliás, o irado ele tem uma dificuldade de perceber o que é vida. Na verdade, ele vai chamar de vida as suas próprias loucuras e vai querer fazê-las prevalecer a qualquer custo, na base da força. Já os pacificadores farão exatamente o contrário. Interessante que nas bem-aventuranças, quando Jesus fala dos pacificadores, ele vai dizer que eles são felizes não só por serem pacificadores, mas porque eles verão a Deus. E de um modo assim bem simples, ou numa hermenêutica bem básica, eu só tenho como ver a Deus se eu estiver perto de Deus, porque se eu estiver longe de Deus, eu não tenho como vê-lo. Ou seja, a pacificação me aproxima, a ira me afasta. Não tem como eu, tomado por ira, ou cultivando a ira no meu coração, manter-me aproximado de Deus para vê-lo. E em não mantendo-me aproximar de Deus para vê-lo, como imitá-lo, como admirá-lo, como ouvi-lo, como acolhê-lo. Então, ou eu caminho na direção do pacificador, ou então sem chance da ira ser vencida em mim. No Sermão do Monte, que abre com as bem-aventuranças, Jesus também vai falar de algumas outras sinalizações muito interessantes que vão na contramão do espírito de ira. Por exemplo, ele vai mandar, desafiar seus discípulos a amarem os inimigos. Bom, supostamente o irado fica contra os inimigos, na cabecinha dele, né? Confusa, descontrolada, injusta, vingativa, né? Com a visão míope das coisas, das pessoas, enfim. Mesmo assim, deveria ele agir de um modo diferente para com os inimigos e não do modo como ele age. Bom, os bem-aventurados vão ter as suas visões, né, desembaçadas ou as suas lentes mudadas, para que, sabendo que de fato o inimigo é inimigo, mesmo assim, deve ele
amar o inimigo, orar pelo inimigo, abençoar o inimigo, posto se assim não for, ele se assemelhar aos pagãos. Então, se você quer fazer diferença, sendo diferente, caminhando na contramão de qualquer que seja a manifestação da ira, saiba, é pressuposto, é pré-requisito, é condição sem a qual você não verá a Deus. Ame, ore, abençoe, amontoe brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos. Deem a outra face. Nada de ira. O que o irado faz quando toma numa face? Ele faz como eu disse agora há pouco. Ele parte para cima, fura os 2 olhos, corta em pedaços, toca fogo no corpo e assim por diante. Jesus nos manda dar a outra face. Ele nos manda caminhar mais uma milha. Ele nos manda perdoar 70 vezes 7. Não ficaria uma pessoa irada depois do outro vacilar ou pisar na bola com ela 70 vezes 7 num só dia? Porque quando Jesus fala sobre isso, ele fala dentro desse contexto realidade. Num só dia, o sujeito pode pecar 490 vezes contra você. Cabe a você perdoar, porque eu perdoo você muito mais do que 490 vezes quando você peca contra mim, e isso num só dia. Não nos esqueçamos que a gente peca por palavras, por intenções, por pensamentos, por omissões, uma falha do nosso comprometimento, engajamento moral e social na vida das pessoas, e por atos. De modo que os nossos pecados não se contabilizam e se aferem numericamente, eles são uma condição existencial nossa. Nós trazemos diante de Deus uma natureza pecaminosa. No entanto, o Senhor nos trata como filhos, tendo perdoado a nossa natureza e o que produzimos a partir dessa natureza. Não devemos nós fazer o mesmo com os nossos semelhantes? Ele conta até uma parábola sobre isso, do credor incompassivo. Mas quando a gente for falar sobre o perdão, em breve, a gente explora melhor esse texto. Ele nos manda, o Novo Testamento nos manda, vencer o mal com o bem. E quando Paulo fala do fruto do Espírito, que é o resultado da operação, ou da morada, ou da conjugalidade do Espírito Santo com o meu espírito, aquilo que me faz um cristão, aquilo que qualifica o meu novo nascimento ou a minha conversão, o fruto do Espírito em mim, ele vai dizer algumas coisas que estão na contramão de qualquer espírito de ira e seus frutos. Ele vai falar que aquele que tem o Espírito precisa andar em amor, em alegria, em paz, em paciência, em amabilidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e em domínio próprio. Quase todos esses elementos do fruto do Espírito militam contra aquilo que perfaz uma ira ou iracundo, de modo que não cabe ambas as coisas na mesma pessoa, na mesma produção mental, na mesma expressão de vida, certo? Não cabe. Muito pelo contrário. É esse o encaminhamento e a direção que a gente precisa nela focar, ou para ela direcionar a nossa inclinação num exercício de decisão, para que a gente consiga emancipar-se de toda ira que tende a nos dominar ou que de repente nos domina, Há duas
duas coisas importantes no processo de alforriamento do ser irado, tá? Que eu queria deixar aqui para vocês pensarem, e na sequência a gente abre um pouquinho aqui para perguntas e respostas. A primeira é que você precisa ser convencido disso. E o Espírito Santo é o melhor agente de convencimento de todo e qualquer tipo de disfuncionalidade ou desconstrução do nosso ser, desequilíbrio, tá? Mas além do Espírito Santo, você tem um testemunho das pessoas à sua volta. Você tem o que aqueles que mais próximos de você estão e dizem a seu respeito. O fato é que com o Espírito Santo de um lado, né, com o mínimo de sensibilidade e disposição de coração para melhorar nessa questão ou nessa matéria, e com, obviamente, a própria palavra de Deus, que como regra de fé, mas também de prática, as nossas vidas pode nos ajudar e facilitar esse processo, eu não tenho como deixar de ser convencido quanto ao meu eu irado. Mas não só, ao mesmo tempo que eu tenho que ser convencido e buscar esse convencimento quanto ao meu eu irado, eu preciso também ser convencido do Deus Santo, que soberanamente age na minha vida, que soberanamente me fez com significado e propósito, que soberanamente tem um ideal e uma expectativa a meu respeito. E que quanto mais alinhado eu tiver a essa expectativa, mais ganhos eu terei na cooperação da geração do caráter de Cristo em mim, para que virtuoso homem eu seja. Então, ao mesmo tempo que eu preciso ser convencido do meu eu irado, eu preciso ser convencido do Deus Santo. Do Deus Santo que me fez para ser como Ele, que me fez para ser bondoso como Ele, amável como Ele, perdoador como Ele, digno como Ele, equilibrado como Ele, cheio de domínio próprio como Ele, e assim por diante. Então, primeira coisa, se permita ser convencido dessas duas perspectivas ou dimensões, a de quem eu sou em desconstrução, a de quem eu sou indevidamente e a de quem Deus é, para que nessa busca eu parta para me tornar como Ele. Afinal de contas, diz a Escritura, né? Sejam santos como eu sou santo. Palavra de Pedro, buscando lá no Antigo Testamento uma verdade axiomática, né? Insofismável. Sejam santos porque eu sou santo. Eu te fiz, eu te quero, e é essa a condição. A melhor condição que você poderia ter. Não é um capricho de Deus. É o que de melhor Deus poderia desejar para mim ou requerer de mim, é que eu seja como Ele. No que diz respeito ao seu caráter, por exemplo. Ok? A segunda coisa, para que eu domine o que me domina e consiga viver experiências de cura quanto à minha ira, é treinar-me, exercitar-me nesse processo de combate, de enfrentamento da carne, de vencer essas disposições mentais reprováveis que muitas vezes tomam conta de mim e me fazem um ser exasperado, que anda em exasperamento, em exacerbamento também, tá? E o que eu quero dizer com treinamento? Eu quero dizer com essa consciência de que, percebendo o mal em você, você tem que militar contra ele, em renúncia e em sacrifício. Tá aí o B1, tá vendo no slide? Sem renúncia e sem sacrifício, dizendo sucessivos nãos ao seu ímpeto em arrombo, você não vai conseguir fortalecer-se
e vencer esse mal incontido em você. Então é inegociável isso. Admitiu o estado de ira, atente-se a eles, procure os mecanismos que normalmente disparam esses processos em você. Se encontrá-los, atenção redobrada; se não encontrá-los, atenção também para discernir quando eles acontecerem, às vezes até sem motivos, e comece a trincar os dentes, ou a morder a língua, ou a cerrar os punhos ou os pulsos, não para desferir nada contra alguém, mas para subjugar esse demônio que existe dentro de você. E aí demônio não só no sentido dos espíritos malignos, mas no sentido dos males que personificados estão dentro da gente como formadores de quem eu sou. Então existem demônios no mundo espiritual e existem demônios, digamos assim, né, para que você entenda a perversidade desses aspectos do nosso ser, composições dos nossos temperamentos, que precisam ser repreendidos e tratados como tais. Eu não estou exagerando aqui na minha fala, porque, por exemplo, você pega Davi tratando com a sua ansiedade como se ela fosse uma persona dentro dele. Por que está assim, ou abatida, ou ansiosa a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Espera em Deus e vamos louvá-lo um dia. Davi falando com ele mesmo. Davi falando contra os seus desequilíbrios interiores. Então é nesse sentido que a ira precisa ser também confrontada dentro da gente. Só que no caso de Davi, ele foi um tanto quanto tranquilo com relação às inquietações da sua alma. Mas no que diz respeito à ira, por ela ser em essência perversa, doentia, desproporcional, desequilibrada, vingativa, orgulhosa, vaidosa e assim por diante, eu não posso tratá-la dessa forma. É como eu disse em algum momento da minha fala, né? Eu posso me irar contra a minha ira. Na verdade, eu devo, né? Então eu preciso fazer esse exercício, essa renúncia, esse sacrifício, né? Eu preciso me posicionar responsavelmente diante disso. E, obviamente, né, encher a minha mente das verdades de Deus, para que eu consiga matar essa natureza terrena com as armas poderosas em Deus, que não são carnais, não são humanas, para que eu consiga de fato vencê-la, ou vencê-lo, o demônio, o dragão, o bicho, enfim, aquilo que parece me tomar tantas vezes. Segunda coisa, como treinamento, é orar, é ter uma vida de comunhão com o Senhor. Mas não orar em vãs repetições. Tem certos pecados, presta atenção nisso, tem certos pecados que a gente não tem que estar orando o tempo todo para Deus nos livrar deles. Porque isso, psicologicamente, acaba produzindo um efeito negativo dentro da gente. Eu acabo sedimentando certos pecados em mim de tanto orar por eles. Certos pecados eu preciso mais orar em ação e não orar em fala. Eu oro, eu coloco, eu assumo o compromisso, eu entendo a vontade e a verdade de Deus e eu ajo. E o meu agir é a minha oração, respondida já. Não preciso esperar a resposta de Deus. Os meus passos em direção contrária àquilo que me perturba como pecado, no caso a ira, já será a oração respondida, a oração acontecida. E isso me fortalece espiritualmente. Sem falar no fato de que isso me ajuda também psicologicamente para o enfrentamento desse mal.
E em terceiro lugar, pegando o gancho daquele texto em Provérbios que eu citei para vocês, uma boa convivência me ajuda a vencer a ira. O conviver com pessoas mansas, tranquilas, que diante dos meus acessos de ira me tratam com bondade, às vezes com firmeza, mas sem irar-se como eu, vão me ajudar a corrigir esses desvios, né? Vão me ajudar, inclusive, a nelas ver e encontrar inspiração, modelo, né? Motivação para que eu consiga chegar lá. Então, eu acho que essa abordagem, como síntese, ela pode nos ajudar a entender como funciona esse processo e como a gente pode lidar com eles, entendê-los, resolvê-los, vencê-los em nome de Jesus, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida, alguma observação que eu pudesse ajudar nesse sentido? Pode abrir o seu microfone e colocar a sua questão, que eu tentarei, na medida do possível, cooperar com você. Ou foi tranquilo? Talvez tenha sido tranquilo se você não sofre desse mal, mas se você sofre, né, tenha sido desafiador. Mas é o caminho. É por aí que a gente tem que, pelo menos, começar a trabalhar essa questão como uma, digamos assim, enfermidade da alma. Quando eu falo enfermidade da alma, eu não estou falando em algo diante do qual eu não tenho a responsabilidade. A palavra talvez não seja tão adequada assim. Porque quando a gente fala em doença, a gente está falando de algumas coisas diante das quais eu não posso fazer muita coisa. Ela chegou, ela se instalou, ela aconteceu e agora eu vou buscar um tratamento, mas eu sou muito mais vítima do que responsável por ela. No que diz respeito a essas questões que nós estamos tratando aqui, que tem a ver com comportamento, com coração e outras coisas mais, nós temos uma grande parcela de responsabilidade, né? E a gente precisa honestamente encarar isso. O que eu fiz para chegar nesse ponto? O que eu não fiz para sair desse ponto, né? O que Deus me convoca e me chama a fazer para que eu consiga melhorar esses processos e restaurar a minha condição de plenitude, de equilíbrio, né? E usar os elementos coadjuvantes, como terapias seculares, medicamentos e tudo mais, como coadjuvantes, né? Em situações onde eu não consigo. Eu estou tão enfermo ou tão enfermado por tudo aquilo que me aconteceu na história da minha vida, história essa da qual eu não fui um figurante, mas eu também fui um protagonista de uma forma ou de outra, ainda que não o único, principal, né? Eu preciso me posicionar também. Tá? Enfim, só para você entender melhor a minha abordagem, a minha proposta nessa nossa caminhada aqui, tá bom? Enfim, sem perguntas, vamos concluir então? Oi, Bel. Só, deixa eu passar aqui para um lugar mais silencioso. Peraí, aqui tem barulho. Enquanto você viu aí o que você tem que ver, as pessoas me perguntaram, e é uma inabilidade minha, tá? Sobre as nossas últimas 2 reuniões que estão gravadas, e eu tentei subir, não consegui, mas o meu filho vai me ajudar, amanhã a gente sobe elas para o YouTube, no meu canalzinho no YouTube, você pode assisti-las lá. Eu não tenho como mandar para vocês aqui, eu mando o link e aí você assiste via YouTube, porque é muito pesado o arquivo, né?
E aí, como eu não tinha um aplicativo e não sabia fazer muito bem, eu acabei demorando e não disponibilizei, mas eu acho que até o fim de semana eu já disponibilizo as duas, ansiedade e depressão, juntamente com essa que está sendo gravada também. Eu estou aqui com o celularzinho do lado, né, gravando para poder jogar mais adiante. Mas vamos lá, Bel, por favor. Não é que eu tô com fone de ouvido, você tá escutando bem, né? Tô escutando bem. Mas eu escutei tudo que você falou. E eu me coloco como uma pessoa realmente, eu peço a Deus sempre para me tirar essa, não sei se é ira, se é raiva, né? Aí algumas atitudes que eu tenho diárias, é uma luta constante comigo. Aí eu pergunto a diferença de nervosa, irada, né? É uma questão minha, como você falou, não adianta você estar sempre pedindo a Deus e ter uma coisa para você tomar uma atitude. Mas como a coisa acontece, eu já tomei atitude, já me irritei. Eu também não gosto de me sentir assim, de forma nenhuma. Eu não gosto. É uma coisa, nossa, me incomoda demais. Aí eu pergunto, eu estou fazendo um tratamento, pois eu tive alguns problemas pós-Covid. Eu falei isso no meu neurocirurgião, que eu estou com problema, né? Falei para ele, que tal tomar um remédio? Aí eu te pergunto, é errado eu procurar alguma coisa para ficar mais tranquila, ou é pecado? Não estou querendo tirar meu da reta, não. É pecado mesmo, eu sei disso. É uma coisa que tem que ser trabalhada em mim, assim, com muita força, com muita questão, assim, diante de Deus mesmo, entendeu? Como é que eu faço? Então, eu não acho errado você recorrer aos medicamentos. Mas eu preciso ponderar seriamente os motivos do porquê eu recorro aos medicamentos. E eu preciso também pensar no fato de que os medicamentos eles vão fazer efeitos e eles vão me deixar mais tranquila no caso, né? Mas eu corro o risco de maquiar aquilo que em mim é responsabilidade minha. E aí eu vivo uma vida aparentemente tranquila por causa dos efeitos do medicamento, mas as motivações que me levam a ter uma vida assim, nervosa, aflita, reagente, por qualquer coisinha eu estou ali explodindo, essas razões não serão tratadas porque o medicamento vai maquiar isso, vai me fazer pensar que eu estou melhor, enquanto que não necessariamente eu estou melhor diante de Deus, diante de mim mesmo. De modo que quando eu tirar o medicamento, o problema que não foi tratado e trabalhado continuará lá e eu ficarei sem solução. A não ser que eu passe o resto da minha vida tomando medicamento. E aí eu perdi a oportunidade ou a possibilidade de viver a vida conforme o Senhor me designou a vida. Ou seja, como um laboratório e uma experiência para que justamente eu pudesse tratar e corrigir aquilo que em mim está fora de lugar. Então, dito isso, é importante que você, antes de tomar os medicamentos, ou se a situação estiver muito inviável ou complicada, paralelamente, na medida do possível, não deixe os medicamentos ofuscar isso em você. Ainda que seu bem-estar seja estabelecido, saiba que existe um probleminha lá atrás que precisa ser trabalhado, né? Curado, tratado. Então, ou antes ou paralelamente, procure identificar os motivos do porquê você reage dessa forma. A vida para você parece ser assim, sempre uma luta, sempre uma oposição, diante da qual eu tenho que reagir. Por quê? De onde vem isso? De onde vem essa revolta, né? Esse recalque? Não estou te chamando de revoltada nem de recalcada, não. Estou aqui colocando a coisa só... Né? De onde vem isso? De onde vem essa... Só te colocar uma coisinha, eu não é com os outros. Eu não explodo, é comigo. Vamos dizer, eu bato no pé e falo, ai, que porcaria, que não sei o quê, entendeu? Tá, mas... Eu não explodo. Tá, mas não... Às vezes eu engulo as coisas a seco, fico na minha, mas depois eu fico com raiva. Eu não quero ter esse sentimento. Tá, mas eu acho que o princípio permanece o mesmo. Então, assim,
Por que que eu reajo de modo tão violento, exagerado, revoltoso com os meus próprios erros, com os meus próprios equívocos, com as minhas próprias incompetências, com os acidentes que fazem parte da vida? Eu acho que mesmo isso não atingindo terceiros, não deixa de ser algo a ser trabalhado, porque te atinge, te consome, né? E assim, eu acho que você tem uma oportunidade nas mãos como ferramenta, você é a própria ferramenta, né? Não algo fora de você, não terceiros, não circunstâncias, enfim, que tem a ver com outros, mas você mesmo gera as ferramentas e as condições necessárias para você conseguir trabalhar e exercitar-se no comedimento, na resignação, na resiliência, na renúncia, no recuo, na gratidão. Tá certo? Porque isso vai fazer bem a você. Isso vai te edificar, isso vai te enrijecer algumas musculaturas emocionais, espirituais, para o trato de outras questões maiores que terão a ver com terceiros, por exemplo, que a vida ainda pode te propiciar daqui por diante. Então, a gente precisa aprender, Deus nos ensina na nossa caminhada com Ele, a sermos mais pacientes com a gente mesmo, a sermos mais tolerantes com a gente mesmo, ao mesmo tempo que eu não posso dar mole, porque o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, e se eu não souber lidar com isso de modo equilibrado, essa minha paciência comigo mesmo, essa minha tolerância comigo mesmo, vai acabar se tornando uma aquiescência para que eu afrouxe as rédeas da minha própria vida e faça concessões pecaminosas ao meu próprio coração. Então, esse equilíbrio é fundamental, né? É fundamental. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Gratidão, humildade, amor, amor de Deus em você, né? Por exemplo, uma pessoa que se percebe amada por Deus, ela resolve praticamente toda a sua vida, inclusive nessas dinâmicas, né? De inquietude consigo mesmo. Uma pessoa que se percebe amada por Deus e que concebe um Deus soberano sobre a sua vida vai conseguir olhar e enxergar até mesmo esses lamentos cotidianos como oportunidade de crescimento, como oportunidade de gratidão e uma porção de outras coisas mais, né? Então, pense nisso, que eu acho que é um bom começo, né? Um bom começo. Posso pedir oração, Bruno? Pode, claro que pode. Vamos orar sim por você, por todos nós. Eu acho que todos sofremos um pouco com isso, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu erro muito. Eu dificilmente faço uma coisa e acerto pela primeira vez. Na maioria das vezes eu erro e tenho que fazer um retrabalho. Isso me deixa muito chateado. Mas eu aprendi por saber-me amado por Deus e por reconhecer a sua soberania, que de repente talvez aquela não fosse a melhor hora daquilo ser apresentado, ou que a nova versão que vai ser fruto do meu retrabalho vai sair melhor do que a primeira, ou que eu tive que lidar mesmo com essa minha frustração, para entender de uma vez por todas que a vida é uma vida de frustrações também. Ela não é só uma vida de realizações. Você entende? Então tem uma porção de coisas que você pode ajustar na sua maneira de enxergar aquilo que acontece consigo mesmo, com as pessoas à sua volta e tudo mais, que ajudam você a driblar esses acessos, né, de ira, essas revoltas, esses nervosismos contra você mesmo, essas ansiedades ou contra quem quer que seja. Então, pense nisso, né? Isso pode te ajudar. Você se vê uma pessoa sem paciência ou com mais paciência? Eu acho que para algumas coisas eu sou sem paciência.
principalmente com pessoas com as quais eu sou mais íntimo ou eu tenho mais afinidade. E aí eu tenho muita dificuldade, às vezes, de admitir os erros, os equívocos, né? Eu sou meio impaciente com relação a isso, né? Isso é um pecado na minha vida contra o qual eu tenho tentado trabalhar. Eu acabo sendo muito exigente porque eu acho que dei muito, que ensinei muito, que falei muito, que já mostrei muito caminho, né? E aí eu não admito as falhas, eu acho que tem segundas intenções no coração, eu acabo julgando e me vejo às vezes com pessoas que eu amo, pessoas da minha própria família, irmãos, certos irmãos, eu me vejo às vezes meio impaciente e me vejo às vezes um pouco nervoso. Os meus filhos que o digam, a Fabíola que o diga. Enfim, eu tenho que usar toda essa palavra que eu trouxe para vocês contra mim mesmo em alguns aspectos da minha vida. Agora, eu procuro não ser uma pessoa iracunda, principalmente quando também, paralelamente aos meus nervosismos e às minhas impaciências, eu semeio graça, eu semeio amor, eu semeio carinho, eu semeio tolerância. Não é sempre que eu sou, mas veja, é uma maneira de você tanto lutar contra aquilo que é falha em você, quanto promover um testemunho na vida dos outros, um testemunho qualificador, que façam com que eles vejam em você também virtudes e sejam beneficiados por essas virtudes e não fiquem traumatizados por aquilo que em você é erro, é falha, é falta, né? Então, nesse sentido, eu tenho procurado pesar a balança no dia a dia com essas outras coisas. Agora, de vez em quando vem o outro lado, e esse outro lado é ruim, é feio, é mal, marca, fere, né? Enfim. Mas temos que trabalhar contra isso, né? Contra isso. Me perdoem por isso, né? Fabíola me perdoe, meus filhos me perdoem. Já pedi perdão a eles, estou sempre pedindo. Né? O arrependimento é um caminho de cura maravilhoso, né? Maravilhoso. A conversão, ela é um processo de arrependimento. O que nos torna aceitáveis diante de Deus é o nosso arrependimento, né? Então, quando a gente se arrepende diante de Deus e diante das pessoas, anunciando o arrependimento, pedindo perdão, não só dando perdão, né? A gente tem que aprender a pedir perdão também. Às vezes é mais difícil pedir perdão do que liberar o perdão, porque no que você pede perdão, você está assumindo a sua culpa, né? Mas isso é curador, isso é restaurador, isso é transformador, né? Então precisamos, às vezes no trânsito, né? Enfim, estamos todos num processo, buscando sermos mansos e humildes de coração. Esse é o alvo. E para que isso aconteça, vamos ter que engolir muito sapo, certo? Como parte do processo de nos exercitarmos contra a ira. Cada sapo que eu engulo é um golpe que eu dou na ira. E quanto mais golpes eu der, para isso mais sapos eu tenho que ter engolido, mais ela vai se desfalecendo. Tá? O que não significa dizer ser tolo, ser bobo, como a gente diz aqui no Ceará, ser abestado, né? Ser feito de gato e sapato, mas você pode reagir sem ira, com firmeza, né? Com a verdade. O amor, ele
não se alegra com a mentira, se alegra com a verdade. Portanto, o amor ele denuncia, o amor ele confronta, mas o amor não se ira. O amor não se ira. Enfim, vamos orar? Vamos orar. Próxima semana, a gente talvez fale sobre perdão. O perdão ele não está dentro das enfermidades da alma que eu propus, ansiedade, depressão, culpa, medo, ira, enfim. Mas ele é um elemento extraordinário, como elixir restaurador de muitas de nossas disfunções emocionais. Então eu estou vendo se eu falo semana que vem, no meio da nossa caminhada, ou só no final, mas eu vou ver direitinho e ou será o perdão, ou será qualquer um dos outros temas, né? Tá faltando a gente falar sobre culpa, tá faltando a gente falar sobre medo, tá faltando a gente falar sobre orgulho / vaidade, vai ser no mesmo dia, e tá faltando a gente falar sobre inveja, que são coisas que adoecem e enfeiam a nossa alma, né? E são como que pecados capitais, no sentido de a potencializarem e gerarem elementos capazes de produzir outros e novos pecados nas nossas vidas, tá bom? Vamos então orar para nos despedirmos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência, pelo seu carinho aqui para com o grupo, tá bom? Espero estar sendo de alguma forma útil à sua vida, nem que seja para lhe lembrar de algumas coisas importantes que você talvez já saiba. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Repreende todo o mal nas nossas vidas que não procede de Ti, como, por exemplo, a ira. Nos perdoa por todas as nossas atitudes de revolta, de raiva, de indiferença, que esconde por trás um coração irado e que maltrata o outro, ainda que moralmente falando. Nos ajude nesse sentido, Senhor, não queremos ser mais assim. Ouvimos e aprendemos tantas coisas a respeito do Teu caráter e do que o Senhor quer forjar em nós. Que se de fato cremos e estamos comprometidos com Tua palavra, devemos caminhar numa direção oposta àquilo que parece nos dominar tantas vezes, como a ira. Nos perdoe por isso. E continue a revelar ao nosso coração o melhor do Senhor para as nossas vidas, como, por exemplo, um espírito pacificador a exemplo do Senhor, um espírito cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, de graça, de contentamento, de gratidão, de santa alegria, como é próprio dos filhos de Deus. Queremos, cheios dessas coisas, avançarmos sem iras, animosidades, raivas, discussões, dissensões e outras coisas semelhantes a essas que aprendemos hoje. Não vem de Ti, vem da carne, vem do mundo, vem do diabo. Nos ajuda. Em nome de Jesus, saímos dessa reunião firmando um compromisso contigo de que a partir de hoje abriremos os nossos olhos e nos posicionaremos responsavelmente contra essas inclinações, ainda que eventuais, das nossas vidas, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos, suas casas, famílias, sonhos, que a gente possa estar sendo a cada encontro edificado por Ti. Oramos assim, gratos e felizes, no Teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Durmam em paz. Amém. Durmam em paz. Obrigado. Obrigado. Amém. Beijão. Tchau.